que aí eu paro, tá bom? Irmãos, eu acho que alguns já me viram, né? Eu virei hit na internet, tô adorando meus 10 minutos de fama. Fui parar lá, não é a primeira vez que isso acontece comigo, de vez em quando uma das minhas mensagens acaba indo pro YouTube. Mas essa última que a maioria de vocês assistiu, ela foi feita em Campo Grande. Eu até tenho um pessoal de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul aqui, que falou comigo. Eu estava na PIB e eu não fui para pregar naquela igreja. Eu fui para... Nós estamos lançando em Campo Grande a campanha Maconha Não, a campanha contra o aborto. E era uma semana, era já abril, e eu estava ali por causa das crianças indígenas também. E eu trabalhei muito na sexta-noite, no sábado, eu estava doente. E na hora de ir para o hotel, 6h30, eu tomei um remédio para dormir. Aí quando eu tomei um remédio, se alguém tem que acolher o homossexual, tem que ser a igreja. Aleluia. Jesus veio para os homossexuais também. Amém. Mas eu tenho percebido que a igreja tem hostilizado os homossexuais. Por que eles não encontraram em nós acolhimento e nas marchas gays? E fique aqui uma reflexão para vocês. Eu estou falando para uma geração nova. Não cometa os mesmos erros que a minha geração cometeu com relação aos homossexuais. Nós não soubemos acolhê-los em nossas igrejas. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu trabalhei com meninos, adolescentes e jovens com algumas opções sexuais diferentes da heterossexualidade. E esses meninos nem nos acampamentos eu podia levar. Porque os pais diziam que meus meninos iam comer os filhos deles. Era assim. Vocês disseram que eu posso falar. Eu estou falando. E aí eu sofria com isso. Meus meninos eram estigmatizados, eram realmente discriminados dentro da igreja. As piadinhas existem dentro da igreja. Eles foram utilizados. Aí o que acontece? Eles encontraram no movimento gay acolhida. Mas o movimento gay, ele é político ideológico. E aí eu vou dar uma outra pergunta para vocês. O que mudou de fato na vida do gay pobre lá na sua cidade? Não mudou nada. O gay continua pobre sofrendo lá na sua cidade. Mas o movimento gay está rico. O movimento gay recebe muito recurso público. E eles estão ali em Brasília para fazer um enfrentamento. E vou dizer uma coisa para vocês. Eles não gostam que eu falo. Mas a gente tem e-mail. Os e-mails chegam para a gente. Eles não levam gays feios para as marchas em Brasília. Especialmente os gays do Pará. Eles dizem que os gays do Pará são muito feios, então não levam os protestos em Brasília. Mas os gays do Pará são bonitos, eu conheço eles. É o movimento gay que fala isso, né? Então, ó, os héteros do Pará são lindos. Então, o que acontece? Eles querem mostrar para o Brasil, eles querem... Alguém abre para mim aqui? Tá aberto. Eles querem mostrar para o Brasil que ser gay é ser feliz, que ser gay é ser legal, então eles querem só os gays bonitos naqueles protestos. Então, para mostrar para vocês que é tudo estratégia. É uma estratégia contra a igreja, contra a família. Então, não é só o movimento gay que me persegue, eu faço enfrentamento à pedofilia. A pedofilia está ligada ao crime organizado. Às vezes eu acho que eu sou gay porque eu gosto de meninos. Aí o padre disse, eu não posso falar com você aqui na escola. Se tu me procurasse na paróquia, eu falaria, mas aqui eu estou proibido. Olha onde chega a imposição, irmãos. Quando eu falo que é uma ditadura gay, é nesse sentido. É uma ditadura de doutrinação. E o menino não pôde falar com o padre encaminhou ele à diretora, como a diretora orientou. E depois o menino voltou para falar com o padre, 13 anos. E ele voltou triste e disse, padre, eu falei com a diretora e ela me deu um conselho. E qual foi o conselho? A diretora disse que se eu tenho dúvida, eu tenho que experimentar. Se eu gostar, eu sou gay. Se eu não gostar, eu não sou gay. 13 anos. Então, está havendo uma confusão nas escolas. E agora eu tenho material para 500 palestras. Está chegando imagens nas minhas mãos, gente, que vocês não têm ideia. Eu achei que eu sabia de tudo, mas eu descobri que eu não sabia de nada. E eu estou muito preocupada. E louvo a Deus porque vocês estão aqui. Aleluia. E louvo a Deus porque esse ministério, por gerações, tem abençoado o Brasil. Vocês não têm ideia o que esse ministério já fez por essa nação. Eu nunca pude estar com vocês
porque eu era uma menina pobre do interior e não tinha dinheiro para ir para os encontros de vocês. Eu tenho uma história, depois eu conto essa história para vocês, como é que eu cheguei lá. Não foi difícil, não foi fácil. A minha igreja não podia me manter numa ETED, minha igreja não pôde me mandar para Jocum, minha igreja não pôde me mandar para nenhuma missão, não tinha mantenedores, eu fui filha de pastor muito pobre, uma igreja muito pobre no Brasil, mas acompanho vocês, amo vocês, todos que sabem da minha vida, e quando eu me autodeclaro jocumeiro, o pessoal fica, mas eu sou jocumeira de coração, sou missionária de coração, sou vocês de coração, e amo vocês pelo que estão fazendo. O que aconteceu na cidade aqui ontem foi forte. No mundo espiritual aquilo teve um efeito muito grande, vocês não têm ideia. Havia poder naquela praça ontem, havia unção. E quem lida com o que eu lido, aquela pastora que estava comigo, ela é assessora do senador Magno Malta. Ela ficava o tempo todo no telefone com ele, mostrando vocês, mostrando as faixas. Teve que tirar uma foto da faixa para ele. Ele chorou, ele se emocionou, porque ele também às vezes se sente uma voz perdida no deserto, sozinho, às vezes solitário. E a gente tem que reconhecer que ele é um ícone nesta luta, que ele deu uma lição para o Brasil no enfrentamento à violência contra a criança. Continua sendo ameaçado, sendo perseguido, vão matar o Magno Malta, o tempo todo as ameaças contra ele, mas ele não desiste. E a gente entendeu ontem, cataratas. Nós não temos dinheiro no Brasil para leitos nos hospitais. As pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais. Mas querem aprovar o aborto no Brasil e investir financeiramente em procedimentos cirúrgicos para matar criança. Não dá para a gente entender isso. O Brasil não tem dinheiro para salvar vidas, mas vai ter dinheiro para matar vidas, para matar criancinhas. E aí começa-se toda essa questão, os psicólogos vão poder agora dar laudo para as mães abortarem. Eu não sei se tem psicólogo aqui no auditório, tem psicólogo aqui? Vocês, se não tem, eu vou dizer uma coisa, o psicólogo no Brasil não pode receitar analgésico para dor de cabeça. Mas se esse projeto for aprovado, o psicólogo vai receitar a morte. Vocês imaginam as pessoas procurando o consultório de psicólogo, dizendo, eu não quero ser mãe, não estou pronta, eu sou pobre, não quero ser mãe, eu quero abortar. Ela vai chegar com um laudo de um psicólogo e vai poder abortar. Está escrito, até a 12ª semana. Mas nós tivemos uma proposta no Senado, que era o projeto de lei 1135/91, que dizia, tinha até uma emenda que dizia que era para liberar o aborto no Brasil em qualquer estado gestacional, até o 9º mês. Vocês ouviram o que eu falei? Liberar o aborto no Brasil até o 9º mês. No Senado está se falando até a 12ª semana, mas logo, logo vão apresentar uma emenda em qualquer estado gestacional. Nós temos algumas clínicas nos Estados Unidos que fazem aborto acima da 12ª semana, que fazem aborto com 4, 5 meses de gestação. E vocês sabem como é que é o aborto de uma criança de 5 meses de gestação? Nem sempre é o aborto químico, com remédio. O aborto às vezes é por sucção. E quando não é por sucção, é por procedimento cirúrgico. Porque eles não gostam de dar só o remédio, porque vai que dá o azar da criança nascer viva. Olha como eles lidam com a palavra azar. Então o que eles fazem? Fazem um aborto cirúrgico ou fazem um aborto por sucção. Mas a legislação lá diz o seguinte, se morrer na barriga da mãe é aborto. Se morrer fora é assassinato. Então tira-se a cabecinha da criança, coloca-se o aparelho para escutar se há batimento cardíaco, se a criança não morreu com remédio, corta-se a veia, dessa veia do pescoço, para que a criança morra dentro da barriga da mãe. É aborto ou é assassinato? Nós temos que fazer o primeiro enfrentamento contra a violência. A violência contra a criança, a primeira violência é o aborto. E infelizmente, queridos, eu sou filha de pastor, sou pastora, sou neta de evangelista, e eu não vi a igreja evangélica nos últimos 40 anos fazendo de verdade no Brasil o enfrentamento ao aborto. Nós falamos que o aborto é pecado, mas de uma forma muito genérica, muito por cima. Eu não me lembro na escola dominical a minha professora me mostrando uma imagem de aborto. Eu não me lembro na escola dominical alguém me mostrando a imagem de um feto sendo sugado na barriga da mãe. Ou vocês acham que há romantismo atrás do aborto? Ou vocês acham que é tudo muito lindo, que o bebê não chora?
Lá em Provérbios 31, versículo 8, diz o seguinte: abre a tua boca em favor daqueles que não podem se defender. E se há uma criança no Brasil que não pode se defender, é a criança que está na barriga da mãe. E aqui vem um primeiro recado para vocês. As abortistas feministas dizem que o que está na barriga da mãe é feto e embrião. Mas nós vamos declarar que o que está na barriga da mãe é criança. Fale comigo, criança. Criança. Bebê. Bebê. Vocês não têm ideia quando eu vou para debate com feminista, como elas ficam bravas quando eu falo que na barriga da mãe tem bebê. Elas falam, não, são embriões, não tem vida ainda. Tem vida. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, jovens. A Bíblia me diz que quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia e já me chamava pelo nome. Se tem algum jovem aqui, alguma criança, algum adolescente que disseram na escola para você que a vida só começa depois de 3 meses, é mentira. A Bíblia me garante, porque a única forma de se calar um missionário é abortando ele. Porque quando um missionário nasce e vai para Jocum, ninguém segura. Aleluia! Nós temos que entender isso. Aí está lá o jurista dizendo, vamos liberar o aborto. Mas esse mesmo jurista se escreveram o ridículo de vamos liberar a eutanásia no Brasil. Sabe o que é eutanásia? Todo mundo sabe o que é eutanásia? Há uma diferença entre ortotanásia e eutanásia. A ortotanásia tem que ser punido. Agora o que eu não posso aceitar é que coloque na cadeia. Quando a gente lê no versículo que Deus não aceita a prática da homossexualidade, nós não vamos aceitar que queiram recolher a Bíblia. Há um projeto na Câmara, o projeto 1648/2005. Há um voto naquele projeto que diz o seguinte: recolher toda a literatura homofóbica no Brasil. Aí nós fomos perguntar qual é a literatura homofóbica, o que é homofóbica. O movimento gay considera 2 palavras como mais homofóbicas. Essas 2 palavras é efeminados e sodomitas. Aonde estão essas 2 palavras? Bíblia. Se esse projeto for aprovado, com certeza vão recolher a Bíblia e vão obrigar a Sociedade Bíblica do Brasil a retirar essas 2 palavras da Bíblia. Já há uma ação nos Estados Unidos contra a sociedade que publica a Bíblia nos Estados Unidos para que ela reveja algumas edições. O que a Bíblia disse? Ai daquele que tirar um J e um T. O movimento gay é organizado, eu vou falar rapidinho sobre isso. Eu queria que vocês anotassem aí, projeto de lei 3960/2008. Projeto de lei 3960/2008. Esse projeto de lei o presidente Lula mandou para a Câmara, que era para criar o Ministério da Pesca. Todos nós que trabalhamos na defesa da vida não fomos atrás desse projeto. Porque era um ministério para criar um projeto para criar o Ministério da Pesca. Os deputados evangélicos eram a favor do Ministério da Pesca. Então o projeto ia ser aprovado por unanimidade. Eu estava pregando na igreja Bola de Neve, aí parou um homem na porta, me chamou, não posso dizer porque eu estou ao vivo. Aí esse homem disse assim: doutora, por que a senhora não está lendo esse projeto? Por que a senhora e os deputados evangélicos não estão lendo? Eu disse, porque a gente concorda com o Ministério da Pesca. Aí ele disse assim, lê por favor a emenda 34 do projeto. Anote aí, PL 3960/2008, emenda 34. Terminei de pregar, fui para casa no sábado à tarde e fui ler. A emenda 34 dizia o seguinte, foi escrita por uma deputada do Espírito Santo, se chama Irini Lopes, não vou dizer o partido dela, vocês procurem lá. Está escrito o seguinte, emenda 34, Ministério da Pesca. Cria-se Conselho Nacional de Promoção da Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Presta atenção, o projeto era para criar o quê? Ministério da Pesca. Aí ela quer criar o quê dentro do Ministério da Pesca? Conselho de gay. O que tem a ver peixe com gay? Não dá pra entender. Por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Que eles usam de manobras sujas contra a família. Eu só mostro esse projeto. Eu podia mostrar muitas outras manobras, mas eu só mostro esse. Dentro do Ministério da Pesca, eles queriam apresentar uma emenda para criar o Conselho Nacional de Gays. Nunca entendemos qual é a relação de gays com peixe. Mas a gente conseguiu, descobrimos no sábado. Eu não posso contar os detalhes, porque eu estou ao vivo, como é que a gente derrubou essa emenda. Vou contar só uma historinha, bem rapidinho.
Não desliga não, vou contar. O projeto ia ser voltado na terça, isso era sábado. Então nós tínhamos domingo, segunda, para montar uma estratégia. A gente tem estratégia de guerra lá também. Nós não é burro não. Nós somos espertos. O que aconteceu? Conseguimos colocar um deputado evangélico na comissão que ia ser votado, porque ele seria votado numa comissão. E vocês sabem que a votação é a seguinte: os deputados que são a favor, fiquem como estão. Os que são contra, se manifestem. É assim a votação. Aí ninguém ia se manifestar, o presidente ia dizer: aprovado o PL 3960 e suas emendas. A emenda ia ser aprovada imediatamente. Aí no domingo conseguimos colocar, no domingo à noite, um deputado, ligamos para o PMDB, e foi uma confusão, não posso contar essa história toda, e um deputado evangélico entrou na comissão. Na terça-feira, irmãos, estava acontecendo o seguinte: estava cheio de bandeirinha colorida na Câmara, a gente não entendia por quê. Eles estavam quietinhos. Quando nós entramos na comissão que ia ser votado, estavam todos sentados, e entrou esse deputado evangélico, e entrou a doutora Damares atrás, eles disseram: vixe, descobriram. E a gente conseguiu derrubar a emenda em 2008. Mas infelizmente em 2011 eles conseguiram aprovar, e hoje eles têm um Conselho Nacional da Promoção da Cidadania Gay, com cargos, salários altíssimos, salas, toda a infraestrutura. Mas nós não temos no Brasil o Conselho Nacional das Famílias. Vocês entenderam a diferença? Vocês entenderam que eles são um movimento político e ideológico? Vou parar por aqui. Mas eu queria que vocês fossem só no Ministério do Planejamento, acesse aí depois, www.planejamento.gov.br. Vocês procurassem a emenda 2016, programa 933, está escrito lá: formar até 2040 140 mil professores da rede pública na temática LGBT. Ouviram o que eu falei? Formar, treinar 140 mil professores da rede pública na temática LGBT. 140 mil professores. Nossas escolas estão sucateadas. Nossos professores estão com salários defasados. Em alguns municípios, os salários dos professores estão atrasados. Nós não temos material escolar. Há escolas no Brasil que as crianças estão sentando no chão. Não há dinheiro. Mas o Ministério do Planejamento está prevendo verba para treinar 140 mil professores na temática LGBT. E quem que vai dar esse curso para os professores? Vem aqui meu primeiro alerta. No seu município, converse com o seu vereador. Fiscalize lá no seu município quem vai ganhar a licitação para treinar os professores. Porque a experiência que eu estou vendo aí não está dando certo não. Em Nilópolis, um grupo do movimento gay que foi treinar professores distribuiu em escola pública uma cartilha para crianças de 13 anos, que a cartilha eu ia mostrar, mas não posso, que pena. A cartilha eram 4 homens transando um em cima do outro, feito pelo movimento gay, está treinando professores em escolas. A cartilha era tão ridícula que dizia o seguinte: você pode fazer sexo grupal com quem você quiser, a hora que você quiser, e inclusive sem camisinha. Esses grupos estão prontos para treinar vocês, professores? Esses grupos estão prontos para entrar em nossas escolas e doutrinar nossas crianças? A Bíblia foi expulsa das escolas. Nós não podemos chegar lá, nós que fizemos a PEC, não podemos mais contar historinhas infantis nas escolas. Nós não podemos nem brincar com as crianças nas escolas, porque nós somos fundamentalistas, nós somos radicais, nós queremos catequizar a criança, mas eles estão doutrinando nossos professores. E aí esses grupos não estão prontos, e eu falo que eles não estão prontos. Se eles tivessem grandes educadores com eles, grandes pedagogos, eu até ficaria quieto. Mas eu vou dizer o que aconteceu em Rondônia. Um grupo ligado ao movimento gay escreveu um material sobre sexualidade na escola. Sabe como que era o material? A cartilha se chamava Menina Esperta. Procura na internet. Menina Esperta Vive Melhor. A menina ganhava uma cartilha. Primeiro, a capa da cartilha, eu tenho aqui, é ridícula. É uma menina toda erotizada. A capa é ridícula. A menina ganhava a cartilha e junto com a cartilha um espelhinho para poder olhar a vagina, encontrar o clítoris e aprender a se masturbar onde ela sente mais prazer. Para crianças de 10 anos. Esses grupos estão prontos para treinar nossos professores? Aí eu descubro que a teoria da escola sem homofobia está do seguinte jeito. Lá em Brasília, estamos acompanhando um caso de um menino de 3 anos que chupava o pipi do coleguinha. Aí a professora foi conversar
menino na sala com 3 anos que está chupando o pipi do coleguinha. Aí a diretora disse, você não pode fazer nada. Porque isso é demonstração homoafetiva. 3 anos. Querido, se o menino de 3 anos está chupando o pipi do coleguinha, esse menino ou já foi abusado, está sendo abusado, ou já viu abuso. Concorda comigo, educadora? Não existe demonstração homoafetiva em 2, 3 anos. Mas esses movimentos estão treinando nossos professores dizendo que não pode impedir. A onda na escola agora é meninas de 10, 12 anos se cumprimentar com selinhos. Cuidado, na igreja está acontecendo também. Vamos ficar atentos. Estamos falando agora da bissexualidade. E a bissexualidade, ela tem uma forma mais romântica. O menino pode ficar com menino ou com menina, porque pode. Então, eles estão introduzindo a bissexualidade e eu estou muito preocupado com o conceito de bissexualidade que está sendo disseminado entre meninos e meninas nas escolas. Adolescentes que estão aqui, olhem para mim. Quando alguém for falar sobre isso com vocês, converse com o seu pastor, converse com o seu pai, converse com sua mãe, converse com o professor de escola dominical. E aí, professor, a gente tem encontrado materiais dos mais absurdos. Por exemplo, eu estou com uma cartilha para crianças de 2 anos. O príncipe encantado está procurando um outro príncipe encantado. Ele não está procurando mais princesa. Eu ganhei essa semana uma boneca Barbie travesti. A boneca Barbie é linda. Tá com uma bolsinha, uma sainha, e quando você abre a sainha tem um pintão lá dentro da sainha dela. Eu já tive acesso à boneca Barbie lésbica. A menina tem que ganhar não uma, 2, porque elas têm que dormir juntas uma em cima da outra. Isso está acontecendo nas escolas do Brasil. Estão levando isso para as escolas do Brasil. Deixa eu falar uma coisa. Nesse mesmo projeto que quer colocar a gente na cadeia por terrorismo, que quer liberar o aborto, que quer liberar a eutanásia, também tem uma questão da prostituição. E aqui agora vamos lembrar o que eu falei. Eles queriam aprovar esse projeto, só esse que eu estou falando, que está no Senado. Eles queriam aprovar até quando? Dezembro de 2012. Aí tem um artigo lá nesse projeto, que está escrito lá, no artigo 189, para liberar casa de prostituição no Brasil. Aí no artigo está escrito o seguinte: vai ser punida a casa que tiver prostituta com menos de 12 anos. Vocês entenderam o que eu falei? Vai ser fechada, vai liberar as casas de prostituição, mas vai ser fechada a casa que tiver meninos e meninas com menos de 12 anos. O que isso quer dizer, Hélio? Que pode a partir de 12 anos. E eles queriam liberar tudo isso até quando? Dizendo que era para dar o presente para o presidente Sarney entrar na história. Mentira! Não somos idiotas. Queriam liberar as casas da prostituição antes da Copa das Confederações. Querem liberar as casas de prostituição no Brasil? Querem legalizar a prostituição antes da Copa. Agora vem o deputado Jean Willian, aquele lá do Rio de Janeiro. Vocês sabem quem é? Ele mesmo. Quer liberar a prostituição no Brasil. E quer urgente, antes da Copa. Porque as mulheres têm que faturar bem durante a Copa, como prostitutas legais. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Se já é ilegal e a gente vê o turismo sexual com meninos e meninas, e quero falar uma coisa: quando se fala em turismo sexual, estão pensando só em meninas, mas os meninos estão sendo usados como garotos de programa no Brasil. Há mais meninos sendo usados que meninas. E quem que usa meninos? Não fale, não fale. Vocês são homofóbicos, não falem. Se falarem, vocês são homofóbicos. Cuidado, irmãos. Estão abusando de meninos no Brasil e queriam liberar as casas de prostituição até dezembro de 2012. E se legalizar, qualquer lugar, em qualquer rua, poderá ter uma casa de prostituição no Brasil. Está lá, artigo 189. Irmãos, esse projeto é do cão. Não tem outra palavra para falar. Aí o que acontece? Só que a gente tem em 2009 um decreto presidencial. Presta atenção. Nós temos um decreto presidencial de 2009 que está lá escrito desconstruir a família. Está escrito lá no diretriz 7, diretriz 9, no Programa Nacional de Direitos Humanos, que tem que se legalizar a prostituição. Então, quer dizer, já tem um decreto presidencial de 2009 e agora, em 2012, apresentam no Código Penal de novo. Vocês acham que as coisas são coincidência? É tudo articulado. E nesse decreto presidencial, na diretriz 9, objetivo estratégico 2,
está escrito o seguinte: realizar campanhas para desconstruir os estereótipos com relação às prostitutas no Brasil. Quando eu li isso em 2009, eu disse, mas como é que vai ser essas campanhas? Como é que eles vão fazer campanha dizendo que ser prostituta é legal? Ah, vou dizer uma coisa pra vocês, não é prostituta não, é puta. Não é puta não, é quenga. Lá no Ministério do Planejamento, tá, do Trabalho, diz que no Brasil elas não são legalizadas. Não é profissão, mas é ocupação. E o ministro escreveu o seguinte: profissionais de sexo no Brasil. Está lá escrito, foi o ministro, não fui eu. Olha, está escrito: puta, quenga, rapariga, mulher da vida, michê, garoto e garota de programa. Vocês acham que o ministro tem que escrever umas palavras dessas? Não, falar puta hoje é coisa oficial. Tá? Puta e quenga é oficial no Brasil. E aí eu comecei a ver, gente, procura o Ministério do Trabalho lá, ocupação profissional, profissional de sexo está lá. Aí fiz uma coisa pra vocês, eu ficava imaginando como é que vai ser essa campanha. Há 5 semanas atrás, o governo me deu de presente a campanha. Tá aqui, ó, vocês devem ter visto nas redes sociais. A campanha tá dizendo: sou prostituta, sou feliz. Olha a cara de felicidade delas. Olha como elas estão felizes. Olha aqui, procure, foi colocado nas redes sociais, Ministério da Saúde: sou prostituta, sou feliz. Vocês acham que essas mulheres estão felizes? Não. Vocês acham que há felicidade na prostituição? Não. Por engano, por engodo. Nós que somos missionários, trabalhamos com prostituta, nós sabemos que elas são infelizes. Ou vocês acham que uma mulher que faz 8 programas numa noite, que apanha nos motéis, porque elas apanham, elas sofrem, elas são humilhadas, são predadores que pegam mulheres na rua, vocês acham que essas mulheres são felizes? Aí eles querem liberar, legalizar a prostituição, Hélio, dizendo que é para dar dignidade para a prostituta. Querem dar dignidade para a prostituta? Dê casa para elas. Quer dar dignidade para a prostituta? Dê bolsa de faculdade para elas. Querem dar dignidade para a prostituta? Dê creche para os seus filhos. Isso a gente vai dar dignidade para as prostitutas, mas não legalizando a prostituição no Brasil. Mas esse mesmo projeto que quer legalizar as prostitutas, que quer legalizar as casas de prostituição, também quer descriminalizar as drogas. E aí eu vou dizer pra vocês, não é só a maconha não. Tem muito crente, e essa semana, eu recebi na Congresso Nacional um documento assinado por mais de 100 pastores pedindo a liberação das drogas no Brasil. Pastores famosos, eu não vou dizer o nome porque eu estou ao vivo. Pastores famosos. Corta, desliga. Liberar as drogas no Brasil como forma de combate à violência. Mentira! Olha aqui, esses moleques que estão querendo marchar na rua por causa da liberação da maconha. Deixa eu dizer uma coisa, maconha emborbece, maconha deixa idiota. Nós temos estudo científico que a maconha traz mais prejuízo que benefício. Aí está um grupo na rua desfilando, eu quero fumar um baseado. Nós temos o ex-presidente da República dizendo que é para liberar as drogas. Eu só vou mandar um recado para o Fernando Henrique Cardoso, já que eu estou ao vivo aqui. Eu concordo que ele libere, que a gente libere as drogas no Brasil, se ele estiver dentro de um avião para voar. Aí o piloto vai dizer assim: senhores passageiros, vamos aguardar 10 minutos porque eu vou puxar um baseado para ficar relaxado e depois a gente vai voar. Se Fernando Henrique Cardoso ficar dentro do avião, eu só vou concordar com a liberação das drogas no dia que Fernando Henrique Cardoso estiver na UTI. Aí o anestesista vai dizer assim: ó, ex-presidente, eu vou aqui te anestesiar porque o seu cirurgião tá ali tomando um craquezinho antes de fazer a sua cirurgia. Se ele não pular da mesa de cirurgia, eu concordo com a liberação das drogas. Hipócritas! Querem liberar as drogas para dizer que é para acabar com a violência no Brasil. Só quer liberar a droga quem nunca teve um filho viciado em casa. Nós trabalhamos com criança viciada. Eu estou falando para missionários que doam suas vidas para recuperar a criança. Vocês sabem como é difícil. Aí querem liberar as drogas no Brasil. E esse projeto aqui diz o seguinte, ele é americano, né? Vai ser isso, vai ser assim, olha como vai ser bonito. O viciado vai poder andar no bolso no Brasil com uma quantidade para usar durante uma semana. Aí vocês imaginam, todos os policiais do Brasil vão andar com uma balancinha na mão para ficar medindo se o que está no bolso dele é para ele usar uma semana.
Já pensaram nisso? Como é que os policiais vão controlar? Aí tem uma coisa. Eu sou gordinha, a menina ali é magrinha. Eu vou precisar de 100 gramas de maconha por semana. Ela só precisa de 80. Se ela for pega com 100 gramas, ela vai pra cadeia? Quem vai dizer a quantidade que eu tenho que andar uma semana no bolso? Loucura! Falta bom senso! Ridículo! Ainda diz o seguinte: poderá plantar, guardar em casa e cultivar. Já pensou? Vocês, todo mundo com um pezinho de maconha no fundo do quintal? E outro detalhe, presta atenção, irmãos, que eles não pensaram. Se a pessoa, o adolescente, a criança pode andar com uma quantidade para usar uma semana, o que vai acontecer? O menino hoje vai andar com 100 gramas no bolso, é segunda-feira. Aí de noite ele vende a 100 gramas. Na terça ele coloca 100 gramas no bolso de novo. Aí ele vende a 100 gramas. Na quarta, ele vai sempre ter 100 gramas no bolso, porque se ele for pego, é para usar uma semana. Vocês entenderam a loucura? A falta de bom senso? Ah, pastora, mas alguns países legalizaram as drogas. A Holanda legalizou as drogas. Olha o tamanho da Holanda, jovens. Olha o tamanho do Brasil. Nós temos um país que faz fronteira com vários países. Vocês estudaram geografia, me lembre um aí. A gente faz fronteira com qual país? Argentina, Uruguai, Colômbia. Já vi que vocês passaram. Já vi que vocês passaram. Nós fazemos fronteira com o país, brigando por cargo dentro da igreja, e eles estão na rua dizendo que querem a liberação das drogas. Deus nos chama para um novo momento. Quem acredita nisso? Amém. Eu estou falando para uma nova geração. Não cometam os mesmos erros que a minha geração cometeu. Não se omitam como a minha geração se omitiu dentro da igreja, porque tudo era proibido. Estou acabando, Hélio. Estou acabando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A questão das drogas no Brasil é tão séria que nós temos, vou mostrar, cartilhas feitas pelo governo ensinando a criança como usar droga. Está aqui, ó. Nessa cartilha está dizendo o seguinte para a criança, feita pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação: ao usar o crack, tome bastante água para não desidratar. Está escrito o seguinte: ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios para o seu lábio não rachar. O ministro da Saúde escreveu o seguinte: ao usar cocaína, use canudo de plástico, não use canudo de papel, porque o canudo de papel tem muita bactéria. Aí nós fomos perguntar para o ministro: não é êxtase, esse é terrível. Na parte do êxtase, a professora tem que dizer o seguinte para o adolescente e para o jovem: ao comprar êxtase, conheça bem o fornecedor, para não comprar gato por lebre. O ministro da Saúde e da Educação está mandando os adolescentes se conhecerem de perto os traficantes. Isso se chama associação ao crime organizado. Vamos perguntar ao ministro por que fizeram essa cartilha. Sabe o que eles disseram? Porque os meninos já estão usando, então nós temos que ensiná-los a usar direito. O governo tinha que fazer uma cartilha dizendo: crianças, crack mata, cocaína mata. Mas não, estão fazendo cartilhas. Está chegando nas escolas ensinando como usar as drogas. Eu não vou falar sobre a violência contra a criança indígena, porque vocês conhecem bem esse trabalho. Mas nesse mesmo projeto de lei, que é droga, eutanásia, pedofilia, prostituição, tem um artigo lá que diz que nenhum índio no Brasil, nenhuma comunidade indígena poderá ser responsabilizado por qualquer tipo de violência que for motivado por questões culturais. Aí eu quero falar para vocês do infanticídio, vocês conhecem, vou falar só rapidinho. Nós descobrimos que em algumas aldeias existe o puxirum. Quem já ouviu falar de puxirum? Tem uma pessoa aqui, vocês não vão filmar, eu queria só que ela ficasse de pé. Puxirum quer dizer mutirão. Todos os guerreiros naquele dia usam aquela menina. A menina que a tia ali acolheu em casa, no dia do puxirum dela, ela foi usada por 32 homens, inclusive o pai biológico. Isso é cultura? E nós não podemos conversar com os índios para que eles deixem essa prática, porque esse projeto de lei que diz que se a gente fizer isso, nós estamos cometendo um crime. E aqui eu quero dizer uma coisa: eu e a tia ali atrás estamos respondendo 3 processos na Justiça Federal. Cadê o tio? Fica em pé, tio. O tio tá aí? Tá vendo esses 3 aqui?
Nós estamos respondendo 3 processos na Justiça Federal. Se nós formos condenados, nós vamos pegar 76 anos de cadeia, nós 3. A Tini está respondendo processos dos mais variados, porque nós salvamos criança de práticas culturais nocivas. Nós não queremos que o Brasil fique bravo com os índios. Eles não fazem isso porque eles são malvados. Eles não fazem isso porque são cruéis. São coisas que são ensinadas a eles. Mas quando eles vão matar gêmeos, a gente está querendo dizer para eles: vocês não querem? Deixa que a gente cuida. E nós temos muitas histórias, aqueles 2 lá são guerreiros, me ajudaram muito. Nós temos muitas histórias de crianças que ficaram conosco só 8 meses. E depois o pajé fez um ritual de purificação. As crianças voltaram para a aldeia e estão felizes na aldeia. Nós temos o caso de uma menina que nós cuidamos junto, que ela tinha um olhinho furado, ela estava quebrada. A prótese que nós conseguimos, a menina até pisca com a prótese. Quando ela voltou para a aldeia, ela não está mais quebrada, foi aceita e está feliz na aldeia. Eles eliminam filhos de mãe solteira e nós estamos dizendo: os filhos de mãe solteira não são amaldiçoados. Em algumas aldeias já estão vencendo isso, já estão superando isso. E eu vou dizer uma coisa: vocês agradeçam a Deus pelo trabalho da Tini, que a Tini está revolucionando legislação nesse país. Mas se esse projeto for aprovado e se nós formos condenados, 76 anos de cadeia, aí eu quero ver vocês lá na cadeia levando lanchinho para nós, tá? Eu tô aqui com a minha filha, eu queria que a minha filha ficasse em pé. Levanta aí, filha. Não filme ela, não. Porque depois daquela palestra que sem querer eu mostrei ela, eu já recebi recado que vão tomar a minha filha de mim. Vocês já têm uma missionária que teve que sair do Brasil, Márcia Suzuki, vocês sabem disso, teve que sair do Brasil porque ia perder Racani, iam forçar Racani a voltar para a aldeia e a Márcia teve que sair do Brasil. Eu ainda não tive que sair, ainda. Mas estou sendo ameaçada de perder minha filha e eu queria muito que vocês orassem para que isso não aconteça, porque eu não sei viver sem a minha filha. Ok? Mudando de assunto. Estou acabando, pastor. Esse mesmo projeto que vai nos calar, que vai calar a Tini, que quer legalizar a prostituição, que quer legalizar as drogas, está lá escrito, anote aí, artigo 186, 187, 188, 189, legalizar a pedofilia. Não, o negócio é forte. De 186 a 189, está escrito lá, legalizar a pedofilia no Brasil. A senhora está ficando doida? Não estou, está escrito, baixe na internet, está lá. O nosso atual Código Penal diz que é crime transar com criança com menos de 14 anos. Mesmo que seja namorada, e a namorada consinta a relação sexual com 13 anos, mesmo que sejam namorados e eles transem com 13 anos, a pessoa que transar com uma criança de 13 anos, maior adulto, ele responde hoje no Código Penal por crime de estupro de vulnerável. Aí, pode, de 14 para baixo pode. Tá? Não pode, não pode. Aí esses juristas do cão disseram que a menina brasileira quer sexo com 12 anos. Que nós temos que mudar a legislação. Eles disseram que é para diminuir de 14 para 12. Só, irmãos, escuta só. Olha como eles são espertos. Se algum senador escrevesse isso, se algum senador escrevesse ou algum deputado, ele ia perder a eleição no Brasil. O que eles fizeram? Botaram quem para escrever? Os juristas que não precisam de voto. Vocês estão entendendo as estratégias do cão? Vocês estão entendendo que a gente tem que ficar esperto? Botaram os juristas para escrever, para diminuir a idade da relação sexual de 14 para 12 anos. Mas vou dizer uma coisa, está escrito 12 anos. E quando eu dizia isso no Brasil, há 5 anos atrás, Cláudia sabe que eu falo isso há muito tempo, a igreja dizia que eu era louca. Imagina que vão liberar a pedofilia no Brasil. Quando eu falava isso há 1 ano atrás, dizia que eu estava exagerando. Mas também me chamavam de mentirosa, Hélio, quando eu dizia que ia ter uma ditadura gay no Brasil. Diziam que eu estava mentindo. Pois agora eu não estou mentindo. Os juristas do cão escreveram diminuir para 12 anos. Mas acontece o seguinte, irmãos. Já tem gente lá nos bastidores. É para mim, que sou técnica, que sou assistente, que os materiais chegam, os estudos estão chegando. Que 12 anos ainda é muito. Que nós temos que diminuir para 10 anos no Código Penal. Ouviram o que eu falei?
Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum louco ainda escreveu 10 anos. Mas existem as emendas. Lembra da emenda 34? Pode apresentar uma emenda aqui dizendo que a menina está pronta para o sexo com 10 anos no Brasil e que a menina quer sexo. E sabe qual é a história? Eu vou contar. Irmãos, essas coisas aqui ninguém escreve dizendo assim, é por maldade, nós estamos ruins, nós queremos sodomizar, não. A história tem um lado bonito, olha o lado bonito. Vou contar a história de Sobradinho. Uma menina de 13 anos foi para uma festinha, para uma orgia com os colegas de classe. E ela transou em 2 horas com 6 colegas. E eles se filmaram no celular. 2 desses meninos tinham 18 anos, os outros tinham 17, 16 anos. Aí os meninos postaram na internet a relação sexual. O pai dela descobriu, fez um boletim de ocorrência. O que aconteceu com os 2 meninos de 18 anos? Foram presos por estupro de vulnerável, porque ela tinha menos de 13, menos de 14. A sociedade foi para a porta da delegacia para soltar os coitadinhos dos meninos de 18 anos que transaram com a menina de 13. A menina de 13 foi entrevistada, ela chegou a dizer o seguinte: meu pai é um louco, a perereca é minha, eu dou para quem eu quiser. Ela disse isso no rádio. Aí, imagine vocês, presta atenção. Se você fosse pai desse menino de 18 anos, você também ficaria muito indignado que seu filho entrasse na cadeia como estuprador, porque vocês sabem o que acontece com o estuprador. Aí, por conta disso, que tem namorados indo pra cadeia porque as meninas querem transar com 13 anos, vamos diminuir para 12. Como tem muita menina que quer desfilar no carnaval com fio dental, vamos liberar para 12 anos a relação sexual no Brasil, que a gente já libera tudo. Irmãos, aonde nós estávamos, que nós não protegemos os nossos adolescentes para irem para a atividade sexual com 10 anos no Brasil? Aí eles queriam liberar tudo isso até quando? Coincidência, né? Liberar a pedofilia até dezembro de 2012 na Copa das Confederações. Sabe por quê? Os turistas virem aqui transar com nossas meninas legalmente. Se ilegalmente a gente chega na orla das praias do Brasil, a gente vê um monte de gringo com menina. Imagine quando for legal. Imagine quando for legal ter carro de prostituição com meninas de 12 anos no Brasil. E daqui a pouco querem para 10 anos. Nós temos que dizer basta, irmãos. Nós temos que dizer que nós não aceitamos isso. Ela vai levantar. Aí eu vou dizer para vocês, gente, essa questão do abuso sexual, e esse é o tema de vocês aqui, ela é tão natural no Brasil. Dizem que o abuso sexual no Brasil é uma questão natural e faz parte da cultura brasileira. É. E aí eu vou lembrar para vocês uma coisa, lá na região ribeirinha, que morava em área isolada, que não tinha nenhum outro homem na família, só ele, e a filha amanhecia grávida, aí dizia que era o boto. Irmãos, o abuso sexual no Brasil de criança está inclusive em brincadeiras infantis. Sabe essa brincadeira de menino ir para banheiro, um ficar medindo o pipi do outro? Isso não é brincadeira não, isso é abuso sexual. Sabe essa coisa de masturbação coletiva entre os meninos? Não é brincadeira, é abuso sexual. E há mais brincadeiras com meninos do que com meninas no Brasil. E nunca nos disseram isso, nunca nos abriram os olhos. E nós estamos com um monte de adultos que lá no banheiro, junto com o coleguinha, foi humilhado porque disseram que o pipi dele era pequeno, e nós temos um monte de adulto frustrado. Nós temos um monte de meninos que tiveram suas primeiras experiências sexuais com meninos no banheiro da... Eu quero perguntar o que vocês fizeram quando vocês ouviram essa música. A música é um pai querendo transar com sua filha de 5 anos de idade. É uma música de rock que embalou muito. Escute a música. Estou amando a minha menina, e como eu adoro suas pernas fininhas. Eu estou cantando
E por que não? Teu sangue é igual ao meu. Te conheço desde que nasceu. Teu nome fui eu quem deu. E por que não? Na segunda estrofe fala, eu tô vendo a minha menina chegar com as suas coleguinhas da escolinha. Escolinha é criancinha. Meu Deus. Irmão, sabe o que nós como igreja tínhamos que ter feito quando esses caras lançaram esse CD? Nós tínhamos que ter ido pra Quem é essa música? nas lojas que vendia CD e dizer, essa música não. A banda se chama Bideobaldi, é uma banda de rock do Rio Grande do Sul. Grupos que defendem crianças já entraram com ação, parlamentares evangélicos já entraram com ação. O CD não é vendido, mas o clipe e a música está disponível na internet e vocês podem baixar. Um pai querer transar com sua filha. Seu sangue é igual ao meu, teu nome fui eu quem deu, te conheço desde que nasceu. Mas a literatura brasileira está cheia disso. Absurdo. Absurdo. Não me interessa se ela é novinha, ela é amiga de minha irmã. Absurdo. Michel Teló. Gente, ó, não dá. A literatura, a música, a arte brasileira tá cheia disso. Tá cheia disso. Deixa eu falar pra vocês. Mas eu podia ficar aqui falando da literatura, mas eu quero mostrar pra vocês que o abuso sexual de criança é tão comum. Eu achei essa cartilha aqui em escolas públicas que foi feita para travestis e foi parar em escola pública para crianças de 10, 12 anos. Primeiro, a cartilha se chama Ser Travesti, eu acho que vocês ainda acham na internet. Primeiro, a cartilha já era nojenta para travesti. Imagine para criança, na página 9 da cartilha diz o seguinte, presta atenção. Na hora da dedada, também use camisinha no dedo. A ação será mais confortável e não há risco da sua unha causar feridas no ânus do seu parceiro. Eu tenho que ensinar meninos de 12 anos a dar dedada com camisinha nas escolas brasileiras, mas os gestores de educação e de saúde no Brasil acham isso natural, porque o abuso de criança no Brasil é natural. Aí eu encontrei essa outra cartilha aqui, feita pelo Ministério da Saúde, olha só. Fala sobre sexo anal. Olha a gravura de sexo anal aqui, estão vendo? É 2 homens transando, olha aqui, ó. Tá vendo a gravura? Tem meninos com menos de 12 anos aqui, não, né? Mas eles já viram na escola, olha aqui, irmãos, ó. 2 homens transando, tá vendo? Foi encontrado em escola de crianças de 10 anos. E essa outra cartilha, aqui tem a chancela da Unicef. Essa cartilha aqui, eu tenho um link, mas vocês vão anotar o nome. Tá no Ministério da Saúde. E vocês procuram no Google que vocês acham, se chama Caderno das Coisas Importantes. Eu peguei em escolas de crianças de 10 anos. Nessa cartilha aqui, ensina sobre masturbação feminina e como a menina tem que ficar relaxada e introduzir o dedo na vagina. 12 anos, 10 anos. Mas fala também sobre masturbação feminina, como o menino deve se masturbar. E aí vou dizer uma coisa para vocês. Essa cartilha também orienta sobre filmes. Sabe quais são os 2 filmes que essa cartilha recomenda para as crianças de 10 anos? Gaiola das Loucas. É o primeiro filme. O segundo filme que é recomendado para os meninos de 10 anos. Priscila, Rainha do Deserto. Quem já assistiu esse filme? Ele é terrível. Tem até uma cena nesse filme que a mulher expele bolinhas pelo ânus ou pela vagina em cima de um balcão. Ele é terrível. Está sendo recomendado pelo Ministério da Educação para crianças de 10 anos o filme Priscila, Rainha no Deserto. Mas essa cartilha também fala de ficadas. Que ficar é beijar, abraçar e transar. Está escrito aqui a palavra transar. Está aqui, ó, na cartilha. Que ficar é transar. E a criança tem que escrever suas melhores ficadas. Com quem ficou, onde ficou e com se gostou. Aí imagino vocês, obreiros, que estão aqui, trabalhando com esse ministério maravilhoso, dizendo para os seus adolescentes que estão aqui que eles não podem ficar. Aí ele recebe essa cartilha e não está preenchendo, ele não está ficando. Aí ele está sendo chamado de broxa na escola. Vocês estão entendendo a confusão que está nas escolas brasileiras? Mas essa cartilha vai além. Essa cartilha está dizendo que na vagina da mulher tem o ponto G. E as meninas de 10 anos que receberam essa cartilha estavam introduzindo o dedo na vagina para procurar o tal do ponto G que o Ministério da Saúde e da Educação diz para a criança que tem.
Que confusão é essa? Que erotização é essa? Sabe por que faz isso? E ninguém reclama dos educadores que estão fazendo isso? Porque é normal abusar de criança no Brasil. Faz parte de nossa cultura. Mas eu estou falando para o ministério que está se levantando e dizendo isso não é cultura, isso não é normal e ninguém vai tocar nas crianças no Brasil. Eu estou com um livro infantil, vocês, mas é só escola pública. Não, eu estou com um livro infantil que está aqui, que está em escolas particulares para crianças de 3 anos, que diz o seguinte: Chapeuzinho Vermelho e o Papai Noel se apaixonaram e eles se casaram. Aí Chapeuzinho Vermelho casou com o Papai Noel e teve um filhinho que é o Saci Pererê. Professores, que idade tem o Papai Noel? Ele é um velho de barbas brancas. Que idade tem Chapeuzinho Vermelho? É uma menininha, ela deve ter uns 6 aninhos porque ela é enganada pelo lobo mau. Está nas escolas esse livro. E a gente foi perguntar para os educadores: por que vocês estão usando esse livro? É para ensinar sobre divórcio. Porque o Papai Noel se divorciou da Chapeuzinho Vermelho. Aí quando o Saci Pererê tem saudade da mamãe, ele vai lá na floresta e visita a mamãe. Quando ele tem saudade do papai, ele faz uma mágica, vai no Polo Norte e visita o papai. Será que eles não tinham outra história para ensinar, não? Essa história está dizendo que um velho pode pegar uma menina. Mesmo que o autor não tenha tido essa ideia, mas a mensagem está clara. Um velho pode transar com uma menina no Brasil. Escolas de 3 anos. Aí eu mostro na minha palestra aquela gravura, que quem não viu ainda, eu vou mostrar agora. Essa gravura aqui se chama O Fazendeiro Solitário. Quem já viu essa gravura? Terrível. Essa gravura é o seguinte: o fazendeiro não tem esposa. Olha o tamanho do órgão sexual dele e olha como é que estão as galinhas. É o fazendeiro que transa com galinhas. Tá aqui, ó. Estava em escolas de Curitiba. A primeira vez que eu recebi essa foto, ela estava numa sala de 5ª série. Mas ela foi passada numa escola de Curitiba, nas escolas de Curitiba, numa prova para crianças de 1ª a 4ª série, de 7 a 9 anos, mostrando uma gravura que é a relação sexual entre homens e galinhas. O que está acontecendo com os educadores desse Brasil, jovens? O que está acontecendo com os gestores de educação do Brasil? O que está acontecendo com os governantes dessa nação? Nós vamos ter que nos levantar. E aqui eu termino dizendo o seguinte: nós temos que ter cuidado também com os grupos que se levantam defendendo a pedofilia no Brasil e no mundo. Um desses grupos é o NAMBLA. Quem já acessou o site da NAMBLA? Anote o nome aí, NAMBLA. NAMBLA quer dizer Associação Norte-Americana pelo Amor entre Homens e Meninos. Eles defendem o amor entre homens e meninos. E foi um ativista da NAMBLA que disse que vão sodomizar todas as nossas crianças. Nós não vamos aceitar isso. É possível agora me tirar do ar? É possível me tirar? Ok. E agora a palavra é só para a igreja. Eu encerro a minha palavra. Queria apresentar para vocês, não vai dar para mostrar, o pastor Natanael Búfalo, que tinha ministério infantil com crianças na igreja dele. Maringá, Paraná.